O preconceito de idade sempre foi um problema na indústria competitiva do K-pop, com ídolos frequentemente estreando na adolescência e se aposentando na casa dos 20 anos. 28 não é a idade em que os ídolos geralmente se aposentam. Dito isso, tem havido cada vez mais ídolos quebrando essas normas e permanecendo bem-sucedidos mesmo depois dos 30 anos, o que deu origem a ditados como 30 é o novo 20. Mas e se eu te dissesse que já existiu um ídolo que levou essa frase um pouco ao pé da letra? Saudações, professores! Hoje vamos falar sobre a incrível história de Lee Guy. E meu Deus, essa ídolo conseguiu enganar a nação inteira e se juntar a um dos principais grupos femininos de K-pop disfarçada de uma jovem de 20 anos. Isso até os fãs descobrirem a chocante verdade de que ela na verdade tinha uma década a mais. Isso parece uma história saída diretamente de um filme. Ok, então era setembro de 1998 e havia um grupo chamado Baby VO6 que estava fazendo um enorme sucesso com a música deles, Ya Ya Ya. Então, só para contextualizar, Baby VOX era um grupo feminino novato que, na verdade, havia estreado um ano antes, em 1997, mas não conseguiu causar impacto devido à sua imagem rebelde e ousada. Desta vez, no entanto, elas pareciam ter passado por uma transformação de 180 graus. Não só tinham 3 novas integrantes, como também mudaram completamente seus conceitos, adotando uma imagem fofa e inocente, que na verdade era muito popular com o público coreano na época. Todos se apaixonaram instantaneamente pelo novo e reformulado Baby VOX e Ya 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 se tornou o grande sucesso do grupo. Da noite para o dia, este grupo feminino antes desconhecido foi lançado ao estrelato. Ya 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 alcançou a 9ª posição nas paradas de K-pop, sendo convidado para programas musicais, entrevistas e ganhando prêmios de prestígio de fim de ano. Mas com tantos olhos novos sobre elas, foi também quando algumas pessoas começaram a notar algo um pouco estranho sobre uma das novas integrantes do grupo, Lee Guy. Veja, durante as promoções de Ya Ya Ya, Lee Guy sempre era vista usando esses grandes óculos de sol com lentes coloridas. Claro, não é incomum ver ídolos do K-pop usando acessórios no palco, e você pode estar pensando que talvez isso fosse apenas uma escolha estranha de roupa, certo? Mas o fato é que ela usava esses óculos de sol até mesmo fora do palco, como durante entrevistas e conteúdos de bastidores. Isso a fez parecer suspeita, e as pessoas especularam que ela estava fazendo isso intencionalmente para cobrir a área dos olhos. Esse visual todo de óculos de sol coloridos durou meses, mas eventualmente foi lentamente substituído por chapéus e gorros para o próximo single do Baby VOX, Change. Foi quando os fãs puderam ter uma visão melhor do rosto de Lee Guy pela primeira vez e muitas pessoas não puderam deixar de notar que Lee Guy parecia bastante madura para a idade dela. De acordo com os perfis oficiais, Lee Guy deveria ter 20 anos, o que a tornava cerca de 2 a 3 anos mais velha que os outros membros. No entanto, a maioria das pessoas sentiu que ela parecia muito mais velha que o resto do grupo, tanto que começaram a intimidá-la com apelidos como Aijuma, que significa tia em coreano. Também não ajudou que Lee Guy parecia ter dificuldades com sua resistência e habilidades de dança. Apesar de receber o menor tempo de tela e ficar no fundo durante a maioria das performances, Lee Guy se destacava negativamente, sendo vista cometendo erros no palco e aparentemente incapaz de acompanhar as coreografias mais intensas do grupo. Mas o que talvez fosse mais suspeito de tudo era essa entrevista que Baby VOX fez com o famoso jogador de futebol Lee Dong-guk, durante a qual Lee Guy pode ser ouvida se referindo ao Lee Dong-guk de 19 anos como Oppa, ou irmão mais velho em coreano. O que, se você pensar sobre isso, nem mesmo se alinha com a suposta idade da cantora de 20 anos. Tudo isso levou as pessoas a investigarem mais a fundo a verdadeira identidade e idade de Lee Guy, e até mesmo um fórum dedicado a essa investigação foi aberto no café oficial dos fãs do Baby VOX.
Eventualmente, um internauta fez a ligação entre Lee Guy e uma cantora dos anos 80 chamada Lee Hee-jung. Não apenas as duas mulheres pareciam suspeitosamente semelhantes, elas também se formaram na mesma universidade e até tinham a mesma data de aniversário, 19 de julho. A única diferença era que Lee Guy nasceu em 1978, enquanto Lee Hee-jung nasceu uma década antes, em 1968. Então, o que diabos estava acontecendo aqui? Bem, como você pode ter esperado, o suposto Yi de 20 anos era, na verdade, Lee Hee-jung de 30 anos. E não só isso, como se descobriu, ela na verdade já havia estreado não uma, não duas, mas 3 outras vezes antes da sua passagem pelo Baby VOX. Mas como as coisas acabaram assim? Bem, para responder a essa pergunta, precisamos voltar mais de uma década, até o início de Lee Guy, ou melhor, da tumultuada carreira de Lee Hee-jung. Veja, tudo começou em 1988, quando Lee Hee-jung estreou pela primeira vez em um grupo de dança de 3 membros chamado Settler. Se você está se perguntando o que é um grupo de dança, eles eram essencialmente os precursores dos grupos de K-pop atuais, com muitos sendo fortemente inspirados pelos gêneros joy pop e pop ocidental. O mesmo ocorreu com o Saturday, que começou fazendo covers de músicas pop japonesas e americanas. No entanto, eventualmente, eles passaram a lançar suas próprias músicas originais, incluindo Eu Te Amo. Como o primeiro grupo de dança feminino da Coreia, Saturday ganhou bastante atenção. No entanto, eles também enfrentaram um ódio generalizado, com muitos acusando-os de copiar o primeiro grupo de dança masculino da Coreia, Sobangsha, que na verdade havia estreado 1 ano antes do Saturday. E as coisas só pioraram quando Sobangsha e Saturday eventualmente colaboraram em uma performance com tema de casamento, que se você sabe alguma coisa sobre a loucura dos fãs do primeiro grupo de garotos, provavelmente foi o pior conceito que eles poderiam ter inventado. Como você pode imaginar, as fãs de Sobangsha ficaram absolutamente indignadas que Saturday estava supostamente seduzindo seus opas, e antes mesmo da noite terminar, o novo carro de Saturday acabou sendo vandalizado por esses fãs. A campanha de ódio contra Saturday persistiu por meses, com esses antifãs continuando a enviar ameaças de morte e a assediar os membros diariamente. Eventualmente, o ódio ficou tão ruim que um dos membros deixou o grupo e saiu da Coreia completamente, fazendo com que o Saturday se despedisse apenas 1 ano após sua estreia. Após isso, em 1991, os 2 membros restantes, que incluíam Lee Hee-jung e sua colega de banda, Woo Yuna, reestrearam como uma dupla chamada Tum Tum. Tum Tum tinha um conceito mais maduro que o Saturday, lançando as músicas Eu Não Te Contei e Eu Sou Tão Estúpida. Infelizmente, o grupo não causou impacto e se desfez poucos meses depois. Lee Hee-jung então continuou seus estudos na Universidade Dongguk, se formando em teatro e cinema. Tendo experimentado 2 lançamentos fracassados até agora, Lee Hee-jung originalmente planejava desistir de ser uma artista e havia começado a trabalhar nos bastidores como cantora de apoio para outros artistas. No entanto, foi quando ela foi notada por um produtor underground chamado Yoon Dong-ryong. O produtor Yoon viu potencial em Lee Hee-jung e a convenceu a se juntar à sua então startup DR Music. Sim, para aqueles de vocês que estão se perguntando, esta é a mesma bagunça de empresa que lançou Hania/Black Swan. E assim, em 1993, Lee Hee-jung reestreou como solista sob a DR Music com o nome artístico Lee Guy, lançando o álbum Para Você Que Me Esqueceu. Apesar do álbum consistir em várias faixas autorais que destacavam os talentos de Lee Hee-jung no piano e na composição, o lançamento passou despercebido, não gerando vendas substanciais. Foi por volta dessa época que Lee Hee-jung tentou pela primeira vez falsificar sua idade, alterando sua data de nascimento de julho de 1968 para fevereiro de 1969.
Isso viria à tona quando Hee-jung fez uma participação especial em um programa de variedades chamado Totoju. No episódio, ela apareceu ao lado de uma dúzia de outras cantoras, enquanto elas se revezavam mostrando suas carteiras de identidade, o que, na minha opinião, parece bastante inseguro. Na época, alguns espectadores notaram que a suposta data de nascimento de Lee Hee-jung não correspondia à sua data real na carteira de identidade. No entanto, a cantora teve sorte de uma maneira indireta. Porque ela era tão desconhecida e porque ela havia alterado sua idade em menos de um ano, a situação passou principalmente despercebida e foi rapidamente esquecida pelo público. Lee Hee-jung, então, lançou seu próximo álbum, Enviando para Você, em 1994, mas infelizmente isso também se mostrou um fracasso comercial. O lançamento marcaria o fim da carreira solo pouco notável de Lee Hee-jung e após isso ela se retiraria dos holofotes enquanto desaparecia lentamente, mas certamente, no esquecimento. Isso foi até ela ressurgir surpreendentemente 4 anos depois, em sua nova e evoluída forma, como a única e infame Lee do Baby VOX. Para ser exato, as coisas não deveriam ter ocorrido assim. Agora, se você se lembra, Lee Hee-jung só foi adicionada ao Baby VOX durante a era Ya, o que significa que o Baby VOX inicialmente estreou sem Lee Hee-jung. Mas, como se vê, esse não era o plano. Lee Hee-jung sempre foi destinada a fazer parte da formação inicial do grupo, e na verdade, ela foi recrutada como a primeira integrante do grupo. Veja, justamente na época em que a carreira solo de Lee Hee-jung terminou, foi quando boy bands de K-pop como High Five of Teenagers e ZXXX começaram a ganhar popularidade mainstream. Isso inspirou a DR Music a criar uma versão feminina dessas boy bands, que foi como a ideia por trás do Baby VOX foi concebida pela primeira vez. Como a única artista da DR Music na época, Lee Hee-jung foi automaticamente recrutada como a primeira integrante do grupo, e o conceito do grupo foi parcialmente formado em torno dela. A empresa decidiu que, como Hee-jung já estava em seus 20 e poucos anos, faria sentido para o Baby VOX adotar um conceito inspirado nas Spice Girls, e assim, outras 4 mulheres, todas em seus 20 anos, foram recrutadas para se juntar a ela. O grupo começou os preparativos para sua estreia e tudo parecia estar indo bem a princípio, até que poucas semanas antes da estreia programada, Lee Hee-jung sofreu uma grave lesão durante o ensaio de dança e foi forçada a se retirar do grupo no último minuto. Sua posição foi rapidamente substituída e o grupo estreou, lançando a música de hip hop Corte de Cabelo em julho de 1997. Infelizmente, a música fracassou, pois era considerada muito rebelde e pouco feminina para os padrões conservadores da época. Além disso, o grupo também foi assolado por vários conflitos internos, resultando na saída de 3 membros do grupo. Notando que o Baby VOX necessitava de uma reformulação total, a DR Music buscou novos conceitos para o grupo adotar. Uma das primeiras ideias em que eles se fixaram foi um conceito de banda, e foi quando Lee Hee-jung entrou em cena. Hee-jung sabia compor músicas e tocar piano, o que a tornava perfeita para a banda. E assim a empresa reintegrou Hee-jung ao Baby VOX, desta vez como vocalista e tecladista. O grupo então começou a ensaiar seus instrumentos e estava prestes a se preparar para o lançamento do seu próximo álbum, quando isso aconteceu. CS e Fim. KL surgiram em 1998, iniciando a tendência de grupos de meninas fofas e inocentes. Ao ver a enorme popularidade dessas bandas femininas, a DR Music também decidiu entrar na onda e abandonou completamente a ideia da banda Baby VOX em favor de um conceito açucarado e doce. Além disso, até este ponto, a empresa também havia adicionado Shin Eun-jin, de 17 anos, e Kan Mi-yeon, de 16, ao grupo, o que havia reduzido a idade média do Baby VOX de 20 anos para pouco menos de 18 anos. Dizia-se que na época, Lee Hee-jung, que até então acabara de completar 30 anos, estava meio incerta sobre a nova direção do grupo e até havia perguntado aos produtores, cito: "Minha idade é essa, como eu estreio ao lado dessas crianças?" De fato, essa era uma preocupação muito válida. E então, o que a empresa fez?
Claro, eles decidiram que Hee-jung poderia simplesmente mentir sobre sua idade, na esperança de que isso a ajudasse a se encaixar melhor com o resto do grupo. Devido às características maduras de Hee-jung, seria irreal para ela afirmar que tinha 17 ou 18 anos, como as outras integrantes da banda. No entanto, com a ajuda de cabelo e maquiagem, o uso estratégico de óculos de sol e com um pouco de atuação da própria Hee-jung, concordou-se que talvez ela pudesse se passar por uma jovem de 20 anos. E assim, senhoras e senhores, foi como Hee-jung acabou assumindo a identidade da jovem de 20 anos Lee Gai. Como esperado, os fãs ficaram revoltados ao descobrir que foram enganados, e a história viralizou. Quer dizer, como não poderia, certo? Após reação negativa, a DR Music confirmou no fancafé do Baby VOX a verdade sobre a identidade de Lee Gai, Hee-jung. Em sua declaração, explicaram que o Baby VOX precisava de um membro para liderar o grupo após a saída dos membros mais velhos da formação original e acreditavam que Lee Hee-jung poderia preencher essa posição graças à sua experiência e maturidade. Supostamente também foi realizada uma coletiva de imprensa, onde Lee Hee-jung pediu desculpas ao público, chorando, alegando que havia mentido sobre sua idade apenas porque precisava estrear para pagar as contas médicas de seu pai. Apesar de tudo isso, no entanto, os fãs ainda não estavam convencidos, e muitos deles até começaram a exigir sua remoção imediata do Baby VOX. À medida que as críticas continuavam a se acumular, foi finalmente anunciado que Lee Hee-jung realmente deixaria o grupo, após o que ela foi substituída por Yoon Eun-hye, que aos 15 anos era literalmente metade da idade de Lee Gai. Esta acabaria sendo a formação final e mais bem-sucedida do Baby VOX, com o grupo deixando sua marca como lendas da primeira geração, com sucessos consecutivos como Killer, Get Up in Coincidence, que, meu Deus, essa música tem vivido na minha cabeça de graça. Porém, Lee Hee-jung não estava vivendo de graça na mente das pessoas. Após sua desastrosa saída do Baby VOX, ela rapidamente se retirou da consciência pública pela quarta e acredita-se que pela última vez. Desde então, seu paradeiro permanece desconhecido. Especula-se que ela se tornou mãe, outros dizem que abriu seu próprio restaurante. Contudo, nada foi confirmado. Quer dizer, pelo que sabemos, ela ainda pode estar com a DR Music, se preparando para seu redebut, possivelmente como membro de apoio para o Black Swan. Se você pensar sobre isso, poderia realmente ser uma boa ideia, especialmente considerando as constantes mudanças de formação do Black Swan. Para aqueles que estão perguntando, planejo fazer a terceira parte da minha série Black Swan Hania, mas estou esperando mais acontecimentos. Tenho certeza de que mais coisas vão acontecer. Mas de qualquer forma, isso encerra a história de Lee Gai e seu lendário escândalo de idade. Olhando para a situação agora, não consigo evitar sentir um pouco de pena dela. Quero dizer, obviamente foi errado ela mentir sobre a idade e eu posso entender que os fãs se sentiram enganados, mas vamos encarar. Se ela tivesse estreado com sua idade real, provavelmente ainda teria recebido críticas por citando ser muito velha. Isso mostra as pressões sociais e o etarismo que muitas mulheres enfrentam, principalmente na indústria do entretenimento. Mas estou curiosa para saber o que vocês acham. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E com isso dito, vejo vocês em breve. Obrigada por assistir e um agradecimento especial aos meus membros do Patreon pelo apoio ao canal. Se você gostaria de assistir vídeos de reação e outros conteúdos bônus, então não deixe de conferir isso no meu Patreon.